Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, é claro que ainda não somos felizes. Por quê? Porque nós temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração como erva daninha, que são impedindo a nossa evolução. E a nossa reflexão de hoje baseia-se numa passagem de Marcos. As palavras de Jesus são: mas quem não crer será condenado. Às vezes Jesus é duro, não é? Mas realmente ele disse isso: quem não crer será condenado. Então, os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Quando Jesus fala os que não creem, não é crer numa religião, não. Seria crer na imortalidade da alma e crer que todos nós estamos destinados a chegar à perfeição, à felicidade, e que isso transcende a esta encarnação, ou seja, além da morte, nós continuamos vivos. O espírito é imortal. E então, de reencarnação em reencarnação, ele vai subindo aquilo que o Velho Testamento chama do sonho da escada de Jacó. Jacó dormiu e sonhou que havia uma escada que ligava da terra aos céus, e lá ele via anjos subindo e descendo. Essa escada de Jacó é a escada da evolução, onde nós começamos no primeiro degrau, quando chegamos no reino nominal, e à medida que vamos evoluindo, nós vamos chegando até as paragens mais altas. Mas é um processo. Então, aqueles que creem são os que alçam o coração para a vida mais alta e serão salvos. Não que alguém vá se perder. É que, quando Jesus fala, quem não crer será condenado a reiniciar todo o trabalho em outro planeta, em uma outra reencarnação. Então, é importante a gente compreender que os nossos dias de trabalho são degraus para a infinita escada de luz. E às custas do nosso esforço e de pesada luta, nós nos distanciamos daqueles que ficam para trás. E apesar de reconhecer a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Então, deveria ser o nosso trabalho. Olhar o mundo, perceber a dor, o sofrimento, que é inerente à condição evolutiva da Terra neste atual momento. Já estivemos em situação pior, lentamente vai melhorando, e aqueles que não creem acabam fazendo o quê? Limitando os seus horizontes. E nada enxerga, senão com os olhos destinados a morrer. Por quê? Porque ainda não amadureceram. É como se estivessem adormecidos quanto à reflexão e discernimento. Então, por isso que Jesus afirma que eles serão condenados. E, à primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre Jesus. Condenados a quê e por quem? A gente normalmente pergunta. A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e é o inferno sem fim da imagem dogmática. Tem muita gente que fica apegado a dogmas de séculos anteriores e não conseguem perceber. Um exemplo. Hoje nós estamos vendo crescer o número de pessoas que acreditam que o mundo não é redondo, que a Terra é plana. São os terraplanistas.
São espíritos que acreditam que a Terra é plana e que no final da Terra há um abismo. Apesar das fotos e da ciência já ter comprovado que a Terra é redonda, outro fato também que demonstra a inferioridade espiritual das pessoas. O movimento anti-vacina. Quem analisa a evolução da medicina percebe que as vacinas trouxeram um grande avanço em termos de qualidade de vida e de melhoria da saúde humana. E agora, a partir do momento em que o coronavírus tomou conta do planeta, muitas pessoas acreditam que as vacinas não são boas para a humanidade. E aí, o que é que nós estamos percebendo hoje? Que o coronavírus está voltando e ele está ceifando a vida daqueles que não fizeram a vacina. Então, claro que os terraplanistas e os anti-vacina, eles têm livre-arbítrio de decidir o que fazer das suas vidas, mas não poderão fugir daquilo que é a justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. Então, provavelmente, no futuro, eles terão dificuldades. Então, é imperioso a gente reconhecer aqueles que não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Vão continuar sendo infelizes nesta encarnação, nas próximas também, até que aprendam a confiar na ciência, aprendam a compreender que a vida segue além da vida. E, como diz alguém, continuarão beijando o pó, em razão do quê? Da sua incapacidade de acessar os planos superiores da vida, enquanto que outros caminham para a certeza da vida imortal. Usando a metáfora da escada de Jacó, os terraplanistas, o movimento anti-vacina, são aqueles que vão ficar olhando a escada, vendo outras pessoas subirem em direção às mais altas esferas da espiritualidade e vão ficar ali, como diz aquela música de Erasmo Carlos, sentado à beira do caminho. Então, é importante a gente lembrar que a verdadeira crença é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a vencer as dificuldades. A descrença, contudo, só conhece as sombras que seus movimentos projetam e nada entendem além da noite do pântano a que se condenam por deliberação própria. Mas um dia vão acordar, se não nesta encarnação, numa próxima ou numa outra ainda, porque o progresso é uma lei do universo. E aquilo que nós não aprendemos por amor, nós iremos aprender pela nossa amiga dor. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.